Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, aqui na Igreja Adventista do bairro de Bom Sucesso, em Gravataí. Eu me chamo José Flores, sou ancião desta igreja e hoje estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, um estudo da Bíblia com o curso Bíblia Mais. É esse que você está participando já há algumas semanas e tenho certeza que você está aproveitando, assim como nós também aproveitamos aqui para aprender cada vez mais. Hoje temos junto conosco, para estudarmos a Palavra de Deus, a minha esposa, né? E ela vai se apresentar para vocês. Então, minha esposa, por favor, se apresente aos nossos amigos que estão nos assistindo lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Silvana Macedo Flores, sou aqui da Igreja IASD da Bom Sucesso. É um prazer estar com os irmãos, participar junto com meu esposo do vídeo. E agora eu passo para ele a palavra. Ok, então, como nós temos sempre o costume, né, de convidarmos, né, o nosso professor maior, para que ele possa participar conosco aqui, nos ajudando a entender a Palavra de Deus. Então, convido você que está aí em casa a curvar a sua fronte, nós também aqui vamos curvar, vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, porque estamos na Tua casa, nesse instante, em Tua presença, e queremos, Senhor, aprender cada vez mais. Se faça presente no nosso meio nesse instante, nos dando a nossa mente, o conhecimento para podermos estudar. Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como é conhecido, né? Vocês também de casa já conhecem, o curso que nós estamos fazendo agora nesta série é o curso Bíblia Mais. O curso Bíblia Mais, você já conhece aí, e ele tem aqui, são 28 temas, 28 lições. E como eu sempre repito, porque alguns podem estar chegando agora. Tá? São 28 temas, 28 lições. Tá? Isso aqui, essa página vai estar sendo projetada para você aí na sua tela, do seu computador, tablet, celular, o aparelho de mídia que você está usando. E aqui são 28 temas, sendo que o último já é um gancho para o nosso próximo projeto e já estamos preparando para você participar também. Hoje nós vamos estudar um tema que é muito importante. O tema fala sobre, vamos puxar aqui, é este tema aqui, ó, as leis na Bíblia. Tá? Esta página também vai estar sendo mostrada para você aí na sua tela, e você está vendo aí então as leis na Bíblia. Nós temos várias leis na Bíblia. Aqui nós estamos mostrando para vocês 4 leis. São as leis civis, né, que estão ali em Êxodo 20, Êxodo 21 e 22, capítulo 21 e 22, as leis civis, que é como se fosse a Constituição, tá, dos hebreus. Nós hoje temos no Brasil a nossa Constituição, é a nossa lei civil. Então, para eles também, Êxodo 21 e Êxodo 22 eram a sua Constituição, tá, das leis civis judaicas. Aqui nós temos as leis cerimoniais, que estão ali baseadas em Levíticos, capítulo 1 ao capítulo 4. As leis cerimoniais, elas eram as regras que administravam o templo. Nós estamos aqui na Igreja Adventista, e nós temos na Igreja Adventista um livreto parecido assim, com este fininho assim, só que de capa preta. Ele está escrito e ele chama-se Manual da Igreja. Estes são nosso livro de regras da igreja. Então, para os judeus, o livro de regras do templo, que regia a parte religiosa dos judeus, eram as leis cerimoniais. Depois tem as leis de saúde, que estão no capítulo de Levíticos 11. São as leis de saúde dos judeus. Vocês sabem, os judeus eles passaram 40 anos no deserto, onde eles não tinham acesso fácil à água, que a gente tem aí, abre a torneira, tem água, tem chuveiro para tomar banho, né? tem produtos de higiene, eles não tinham essas coisas. Então, com a sabedoria de Deus, Deus deu para eles as leis de saúde, com base no capítulo 11 de Levíticos. Depois eles têm, que é a mais importante aqui, é a lei moral. A lei moral ela está baseada no capítulo 20 de Êxodo, do verso 3 ao verso 17. Tudo isso aqui está sendo projetado ou foi projetado para você na sua tela. Tá? O detalhe aqui que nós vemos é que estas leis, elas perduraram por todo o tempo da vida dos judeus, tá? Até Jesus ali. Quando chega em Jesus,
as leis cerimoniais, elas deixam de existir, que eram chamadas de leis de ordenanças, né? Eram as leis cerimoniais, eram as leis de ordenanças. Como Cristo morre na cruz e o serviço do santuário apontava para a cruz, né? No momento que Cristo morre na cruz, o serviço do santuário não tem mais necessidade. Ele perde a sua função, o serviço do santuário, quando Cristo morre na cruz. Então, por isso que a Bíblia fala sobre a abolição das leis de ordenanças, tá? Lá nos tempos que Cristo morre na cruz. As leis de saúde perduraram até hoje. Os judeus ainda continuam até hoje usando suas leis de saúde. Então explica um pouquinho para nós. Isso. Quais são as leis? Então quer dizer que essa já passou. A gente não vive mais? Quer dizer que essa aqui, então, as leis já estão no Velho Testamento, isso? A lei civil dos judeus vive até hoje. Tá? Elas foram modificadas, assim como a nossa Constituição brasileira é modificada. Nós temos, hoje a nossa Constituição de 88 já é a terceira ou quarta Constituição. Já estão pensando em modificar de novo. E esta? A cerimonial, ela terminou na cruz. A cerimonial, ela começou, a lei cerimonial, ela começou no deserto. Tá? Ela começou no deserto, quando os judeus, quando os hebreus montaram o santuário terrestre. Sim. Ali começou a lei cerimonial, que também era chamada de ordenanças. Ela terminou na cruz. A lei civil dos judeus continua até hoje, com modificações. Tá? A lei de saúde continua até hoje também, porque o judeu até hoje obedece às leis de saúde. Como, por exemplo, eles não comem carne de porco, eles não comem derivados de porco, né? Eles fazem a circuncisão dos bebês meninos com 8 dias de vida. Então, bebê menino, ele nasce, né? Se for de parto natural, enfim, ele vai para casa, no 8º dia ele volta para o hospital israelita e é onde ele é feito, então, a nova cirurgia da circuncisão, que é feito por um sacerdote, tá? E claro, tem conhecimentos médicos. A lei moral é uma lei interessante, porque a lei moral ela não começou no deserto, né? Ela não começou no Éden, ela começou antes do Éden, porque a lei moral sempre existiu. A lei moral ela é o princípio do caráter de Deus. Então, como o caráter de Deus não tem começo, nem meio, nem fim, então a lei moral ela perdura desde a eternidade, sempre. A diferença aqui é que essa lei moral ela foi traduzida para a compreensão humana. Né? Então, muitos pensam, por exemplo, que os 10 mandamentos nasceram no Sinai. Antes do Sinai não existia 10 mandamentos. Não, sempre existiu. Então quer dizer que os 10 mandamentos, o que tu está falando, então existe desde a criação? Antes da criação. Antes da criação, sim, então é isso? Porque os mandamentos de Deus são o princípio do seu caráter. É a sua lei moral. Né? Ora, se os mandamentos é o princípio do caráter de Deus e a sua lei moral, né? Sim. Então, como Deus é eterno, essas leis também existiam antes. Porque os anjos do céu, antes da queda, eles também eram regidos por lei. Não existia uma bagunça no céu antes da criação. Né? O céu, onde moram os anjos, antes da criação, ele também era governado por regras e leis. Tá? Essas regras e leis é o princípio do caráter de Deus. Agora, a lei lá dos anjos lá é igual a nossa aqui? Não, essa nossa lei aqui, ela foi traduzida para a nossa compreensão. Mas ela é o princípio do caráter de Deus. Tá? Então, a tradução para a nossa compreensão humana do princípio moral de Deus são os 10 mandamentos. Entendeu? Então, por isso que ele perdura antes, durante e depois da eternidade. Os 10 mandamentos, eu ouço já muitas pessoas dizerem que os 10 mandamentos, eles
se formam em dois. Isso. Em dois. Explica para nós um pouquinho, porque tem muita gente que diz que quando Jesus morreu na cruz, o resto a gente não precisa mais cumprir, os mandamentos se tornam só entre dois mandamentos. Explica para nós um pouquinho. Isso é uma controvérsia muito grande que você aí de casa pode ter também. A ideia que as pessoas têm, por exemplo, que Cristo ele aboliu os 10 mandamentos e transformou 10 em 2, né? Sim. Onde certa vez uma pessoa chega e diz para ele assim, mestre, qual o maior dos mandamentos? Ou qual o mais importante? Né? E ele disse assim, olha, o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? O problema todo que Jesus tinha naquele tempo lá é que, como Cristo estava à frente do tempo deles, muitas vezes Cristo era incompreensível. Não dava para compreender Jesus. Por quê? Porque ele estava à frente do seu tempo. Né? É como Einstein. Muitas vezes ele era incompreensível, né? Não porque ele tinha uma ideia mirabolante, mas porque a mente dele estava à frente do tempo das pessoas que conviviam com ele, dos seus contemporâneos. Jesus também, a sua mente estava à frente. Então, quando ele diz assim, olha, quantos mandamentos são? São 10, mas Senhor, qual é o mais importante? Não tem o mais importante, porque todos são o princípio moral de Deus. Mas o que Cristo faz? Como ele está à frente do seu tempo, como forma de compreensão, e muitas vezes o próprio judeu, e Jesus por ser um rabino, eles tinham a prática de simplificar as coisas, né? Então ele diz, olha, ama a Deus e ama o próximo. Destes dois depende toda a lei. Agora, se você der uma pausa de novo aí na sua tela e der mais uma olhada nesta imagem aqui, que vai ser projetada de novo para você, dá uma olhadinha aqui onde tem a lei moral, aqui, onde aparece a tábua da esquerda com 4 leis e a tábua da direita com 6 leis. Olha, não seria mais fácil colocar 5 em cada lado? Sim. Não é? Você que está assistindo, não seria mais prático? Para que colocar 4 de um lado, com um espaço folgado, e 6 do outro lado, com um espaço tão apertado? Não é? Não seria, porque, primeiro, os quatro mandamentos da esquerda falam do amor a Deus. E os 6 mandamentos da direita falam do amor ao próximo. Então, por isso que Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Destes dois depende toda a lei. Então, quer dizer, ele estava à frente do seu tempo. Então, várias e várias vezes, se a gente olhar nos evangelhos, Jesus, ele não é compreendido. Ele não é compreendido ali, né? Porque ele estava à frente do seu tempo. Então, hoje, quando dizem sobre isso aqui, que Jesus simplificou, aboliu e criou 2, não. Ele simplificou aquilo que já existia. Então, ele não é compreendido. Como pode? Pode me falar mais sobre esse assunto? Como assim a gente não consegue compreender o amor de Deus? A gente não consegue, é uma coisa tipo assim, mais que a gente, é mais além? Sim. Imagine, por exemplo, certa vez Santo Agostinho estava caminhando na beira de uma praia e encontrou um menino que fazia um buraco na areia, tá? E com uma ostra ele ia na água do mar, pegava a água do mar e jogava dentro daquele buraco da areia. E a areia, claro, rapidamente sumia. Ele voltava lá e enchia de novo ali. Qual é a ideia que Santo Agostinho perguntou para ele? Mas, sabe, menino, qual é que você está fazendo? Não, eu quero colocar toda a água do mar aqui, dentro desse buraquinho. Aquele buraquinho é a nossa mente. É a nossa mente. A água do mar é o amor de Deus. É a compreensão do amor de Deus. Eu querer compreender o amor de Deus é como eu querer colocar todo o água do mar dentro daquele buraquinho na areia. É impossível. É impossível. É impossível. Até porque se a gente pensar, por exemplo,
qual o meu tamanho, qual o tamanho da minha mente, qual o tamanho da sua mente e qual o tamanho da mente de Deus. Né? O planeta Terra gira 27 mil quilômetros por hora. O satélite no espaço, ao redor da Terra, ele anda a 14 mil quilômetros por hora. Né? 14 mil quilômetros por hora. A estrela mais próxima, a estrela mais próxima da Terra está a 8 anos-luz, 16 anos-luz. Tá? E se eu pegasse, por exemplo, a Via Láctea, estamos aqui no centro da Via Láctea, o Sol, a Via Láctea de uma ponta a outra, ela tem 100 milhões de anos-luz. Tá? E de grossura, a Via Láctea tem 3 milhões e meio de anos-luz. E é uma coisinha de nada. E se eu quisesse andar no espaço, todo o espaço, de uma ponta a outra, não só na Via Láctea, mas de todo o espaço, todo o universo de uma ponta a outra, medido já, eu teria que andar aqui durante 87 bilhões de anos-luz. Eu teria que passar 87 bilhões de anos viajando à velocidade da luz, que é 300 mil metros por segundo, durante 24 horas, durante 365 dias por ano, durante 87 bilhões de anos, para atravessar o universo de uma ponta a outra. Agora, vamos partir para uma teoria do bolo, a teoria do pão. Eu pego um pão, vamos supor que isso aqui é um pão. A minha esposa é craque, né, em fazer pão. É a mão ali, por isso que eu estou meio gordinho assim, de tanto comer pão. Né? Então vamos supor que isso aqui é o pão. Tá? A física diz que todo objeto criado é menor do que o seu criador. Tá? E o seu criador cria o objeto, mas não vive dentro dele, então também não depende dele para sobreviver. Então, por exemplo, se a minha esposa fizer um pão, colocar o pão aqui, ela fez o pão, mas está fora dele. Consequentemente, então, ela é maior que o pão. Tá? Segundo, ela não vive dentro do pão. Ela vive fora do pão. Por quê? Porque ela o criou. Se ela tivesse feito o pão e tivesse que morar dentro do pão, então ela não seria o criador. Porque a física diz que o ser que cria é maior do que o criado. Então, se a minha esposa passasse a viver dentro do pão e não pudesse viver fora, ela não seria mais o criador do pão. Então, como ela vive fora, ela é o criador do pão. Tá? Isso aí é um detalhe. Agora, teoria do pão. A Bíblia diz que Deus fez o universo. Se Ele fez, Ele vive onde? Ele vive fora. O universo, Deus criou o universo. Então, se Ele criou o universo, Ele vive fora. Se Ele vive fora, Ele não depende do universo para viver. Então, Ele não vive aqui dentro. Ele entra aqui e sai a hora que Ele quer. Ora, esse universo que Ele criou, entra e sai a hora que quer, mede 87 bilhões de anos-luz. Aí onde está a compreensão. Qual o meu tamanho? Qual o seu tamanho? E qual o tamanho de Deus? Agora, pega o teu cérebro e o cérebro de Deus e tenta comparar. E agora vai lá tentar entender o amor de Deus. Porque Ele vive fora. Então, se Ele vive fora, Ele é o Criador. E Ele é muito maior do que 87 bilhões de quilômetros. 87 bilhões de anos-luz. Tá? Essa é a teoria do bolo. Uma forma mais prática para entender. Isso é muito mais complexo. Tanto que a Bíblia diz que nós vamos passar o resto da eternidade
O resto? Estudando, aprendendo sobre Deus. Isso, aprendendo o amor de Deus. Aprender sobre Deus é aqui. Isto. Nós estamos aprendendo sobre Deus aqui. Quando chegar no céu, Por que a gente estuda a Bíblia? Para aprender Para aprender o quê? sobre Deus, sobre a palavra, Para ir para onde? para o céu. Para ir para o céu. Beleza. Aí eu estudei a Bíblia, aprendi sobre Deus, aprendi sobre a palavra, aprendi, fui para o céu. Chegando no céu, eu faço o que agora? Será que a gente não vai fazer nada lá no céu? Será que vamos tirar férias? Pois é. Né? Será que o céu vai ser um lugar monótono, não tem nada para fazer? A Bíblia diz que nós vamos continuar estudando. Isso está em Isaías 66, verso 23. Abra sua Bíblia aí. Isaías 66, verso 23. 66, 23. Abra você sua Bíblia aí. Isaías 66, o verso 23. Isso aí. Achou? Pode ler. Sim. Um minutinho. 23. 23. E será que deu uma festa da lua nova, outra, e um sábado a outro. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Viu? Aqui está falando, né, da onde? Se a gente olhar, se você pegar a sua Bíblia aí e voltar um pouquinho para cima, e vai encontrar ali no verso 10 um título do texto: A felicidade eterna de Sião. Sião é a Nova Jerusalém, a cidade santa. Sião é a cidade santa. Porque os judeus, eles chamavam Jerusalém de Sião. Quando eles estavam cativos, eles chamavam Jerusalém de Sião. A felicidade eterna de Sião, porque o judeu, quando estava cativo fora de Jerusalém, eles diziam que queriam ter a felicidade da sua terra, então eles queriam ir para o Monte Sião, né, que era Jerusalém. Aqui é a felicidade eterna de Sião, então está falando da vida eterna. Sim. Agora, na vida eterna, de uma festa de lua nova a outra, isso quer dizer uma vez por mês, Sim. tá? E de um sábado a outro, isso quer dizer uma vez por semana. Tá? Virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ora, se a Bíblia diz aqui que eu mesmo no céu vou continuar guardando o sábado, né, os mandamentos, e quando inclui o sábado, inclui os mandamentos, ao mesmo tempo eu também vou passar o resto da eternidade estudando a Bíblia. Mas não vou estudar para ir para o céu, porque eu já estou. Sim. Eu vou estudar para entender o amor de Deus. Aquele lá do mar que coloca no buraquinho. Aquele mesmo Deus que mora fora do bolo e é maior que 87 bilhões de anos-luz. Então, você quer conhecer o tamanho de Deus? Estude a Bíblia e se prepare para a volta de Jesus e esteja no céu para ter a felicidade eterna de Sião. Amém. Amém? Continuando aqui, para a gente encerrar aqui, já caminhando, aqui fala sobre as leis da Bíblia, né? E você vai ter essa tela aí projetada no seu visor também, onde fala, por exemplo, aqui em Mateus 27, 50:51, que fala, né, que Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou. Tá? Este é o momento em que as leis de ordenança elas se encerram. Porque dentro do santuário, no fundo do santuário, tinha um véu que dividia dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Entre o compartimento maior e o menor, que o lugar maior chamado lugar santo e o lugar menor chamado lugar santíssimo, tinha um véu, uma cortina. Tá? E ali dentro era feito todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, né, os ritos do santuário, que apontavam para o Salvador. No momento que Jesus morre na cruz, aquele véu que está separando os dois compartimentos, ele se rasga. Ele se rasga. O que ele quer dizer? Chega, acabou. Não precisa mais trabalhar aqui dentro. Não precisa mais seguir. Tá? Por isso que ele fala ali. Ó, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Simbolizando o quê? Chega, acabou. A dívida de Adão foi paga.
A morte de Cristo na cruz, quando se rasga o véu, é como se fosse a conta do pecado de Adão que estava sendo quitado. Tá? O cordeiro aqui embaixo, né? O cordeiro que era morto no Antigo Testamento apontava para Cristo que viria. Depois você vê aqui em Efésios 2,15, Colossenses 2,14, a lei cerimonial foi abolida na morte de Cristo. Tá? É como eu dar, por exemplo, um cheque predatado. Ó, vou te pagar esse cheque daqui 30 dias. Isso é um cheque predatado. É uma promessa de pagamento. A dívida, até lá, a dívida ainda existe. Né? Eu dei um cheque hoje, predatado, para daqui a 30 dias. Daqui 20 dias, a dívida ainda existe. Sim, Ela está lá. Mas aquele que é o meu credor tem uma garantia nas mãos. Ele não vai vir me cobrar, porque ele tem uma garantia nas mãos. Eu garanti para ele que daqui a 30 dias eu pago. Já passou 20 dias. Ele tem a garantia nas mãos, ele vai cobrar. Quando vence o cheque, ele apresenta o cheque no banco. O dinheiro tem que estar lá. O dinheiro tem que estar lá. O banco paga o cheque para ele e a dívida está paga. O que o banco faz? O banco recebe o cheque dele e esse cheque é destruído. Quando Adão pecou, Satanás exigiu: eu quero a morte de Adão. Deus disse: não, ele vai morrer, mas não hoje. Mas quando ele vai morrer? Na cruz. Eu vou morrer no lugar dele. Quem me garante? Eu sou o cheque predatado. Por isso que não poderia ser um anjo. Deus não poderia colocar: não, eu vou dar um anjo aqui. Não. Imagina, o Satanás não aceitaria como garantia a vida de um anjo. Mas ele aceitou como garantia a vida de um Deus. Ao mesmo tempo, Satanás não era bobo, nunca foi burro. Ele sabia o seguinte, que se ele aceita um anjo e o anjo falha, né? Se o anjo falha, o anjo é criatura. Agora, se um Deus da Trindade falha, não existe no universo dualidade. Não existe dualidade, existe trindade. Então, por exemplo, se ele aceita Jesus como garantia da conta, e Jesus falha, ele vence. Ele vence, por quê? Porque no momento que Jesus falha, Jesus cai em pecado. Jesus cai em pecado. A trindade deixa de existir, passa a ser uma dualidade. Tá? O próprio Deus do céu vai ter que sair do seu trono e entregar o trono para Satanás. Porque a trindade deixou de existir. Jesus estaria morto na sepultura até hoje. Satanás seria o dono do universo. Tá? E nós nem estaríamos aqui. Bíblia nem existiria. Não. O mundo seria muito diferente. Tá? Então, a morte de Cristo na cruz, o peso da cruz não era só para o ser humano. Cristo não estava carregando o peso, Cristo estava carregando na cruz o peso dos pecados. Não. Ele carregava na cruz o peso do pecado humano, mas também carregava na cruz o preço da inocência dos outros seres do universo. Porque esses inocentes, o resto do universo, seriam entregues a Satanás por causa da falha que Jesus teve. Então, o trabalho de Cristo de se manter firme foi muito maior do que a gente possa imaginar. Tá? Então, meus amigos, você que está assistindo aí, né, guarde para você esta visão aqui. Está sendo projetado na sua tela aí. Tire um print, guarde para você, estude. Tá? Mas veja que isso aqui é um comparativo entre a lei moral, que é os princípios do caráter de Deus, e a lei cerimonial, que eram aquelas leis de ordenança que encerraram na cruz. Tire suas próprias conclusões. Tá? Eu peço aqui a minha esposa, ela, se quiser fazer últimas considerações. Sim. E no final faço uma oração. Tá bom. Agora falando para vocês um pouquinho. O amor, como a gente estava falando aqui, é difícil de entender. Até mesmo eu não consigo, às vezes, entender o porquê Deus me ama tanto, porque eu não mereço. Eu não digo
por ninguém, eu digo por mim mesma, que eu não mereço o que Deus já fez por mim. Já passei por tantas coisas, nós dois aqui no nosso casamento já passamos por muitas coisas, só Deus sabe. E às vezes eu fico me perguntando, por que eu, Senhor? Por que eu não mereço estar aqui, eu não mereço ter a minha família, eu não mereço ter os meus familiares. É difícil de entender, é assim que Deus fala para você e fala para mim. Simplesmente aceita. Faça a vontade de Deus na sua vida. Estude a Bíblia, estude. E as coisas simplesmente aceita. Pede sabedoria para Deus e aceita a Deus na sua vida. Agora eu convido a você e nós aqui a orarmos. Santo Pai que estás no céu, está conosco também, Pai querido. Está com todas as pessoas que estão assistindo. Senhor, que o seu Santo Espírito esteja com nós, Pai querido, dando sabedoria e entendimento à nossa mente. Somos tão pequenos, Pai, somos tão frágeis, mas o Senhor conhece a cada um de nós, pois o Senhor nos criou. Esteja conosco, Pai, cuidando da nossa família, cuidando dos ouvintes que estão vendo esse vídeo, Pai querido. Abençoa cada um deles. É tudo isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém.